Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios o comandante do 13º Grupamento de Bombeiros de São José do Rio Preto, Tenente-Coronel PM Cláudio Perpétuo Cândido. Obrigado, Coronel, pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hamilton. E é um prazer estar aqui para conversarmos sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros em Rio Preto e região. A gente já quer saber, Coronel, quantos municípios são abrangidos pela área do 13º Grupamento? Nós atendemos toda a região administrativa de São José do Rio Preto, que são 97 municípios. 97 municípios divididos aí em 3 subgrupamentos de bombeiros, 3 regiões dentro do 13º Grupamento de Bombeiros, nas maiores cidades, Catanduva, Rio Preto, propriamente dito, e Fernandópolis. Fernandópolis, ok. E qual a população atendida pelo Corpo de Bombeiros na região? Pelo último censo, em torno de 1.400.000 pessoas. Nós somos responsáveis aí por garantir a segurança Grande número, hein? contra incêndio e os demais serviços de bombeiros para uma população, uma grande parte da população do estado. É uma grande população, realmente. Coronel, e diga para a gente quais as ocorrências atendidas, as principais, pelo Corpo de Bombeiros. A gama de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros ela é ampla, é grande, mas o maior destaque, sem dúvida, é o sistema resgate, onde nós atendemos trauma, né, acidentes, emergências clínicas também, e corresponde a 67% das nossas ocorrências. Para ter uma ideia de números, são aproximadamente 18.000 ocorrências de resgate por ano. Puxa vida. E dessas ocorrências, Coronel, quais são as mais incidentes? As mais incidentes são os acidentes de trânsito, envolvendo motocicletas. O maior número de ocorrências de trânsito, até porque a frota de veículos, incluindo as motocicletas na nossa região, ela é muito grande, né? E a tendência é crescer. E a tendência é crescer cada vez mais e faz com que, como tem muitos veículos de 2 rodas, né? A incidência de acontecimentos também seja maior com esse tipo de veículo. Na sua opinião, o que o senhor atribui esses acidentes que a gente vê realmente aumentar cada vez mais? O senhor acha que é o despreparo ou realmente aquele ato do jovem ter um pouquinho mais, ou se sentir um pouquinho mais livre, um pouquinho mais seguro, próprio da juventude? O que o senhor acha? As causas desses acidentes, a grande maioria é por imprudência. A imprudência do condutor do veículo, quer seja de 2 ou 4 rodas. A imprudência é a principal causa. Aí incluindo nessa imprudência a forma de dirigir, a velocidade, a utilização de álcool, entorpecentes, ou seja, todos os fatores que envolvem o condutor do veículo. E a gente vê, inclusive, alguns vídeos em redes sociais, nas próprias TVs fechadas, algumas, de jovens que empinam suas motos, não só dentro da cidade, mas nas rodovias também, ou se deitam nas motos e o pessoal parece que acha interessante, né, até filmar isso. E não sabe o risco que está correndo e, inclusive, colocando em risco outras pessoas. Sim. Como é que se pode deter um pouco isso, na sua opinião, Coronel? É muito complicado o nosso trabalho, é um problema social, é um problema de educação do motorista. Eu vejo, pelo trabalho do bombeiro, as vias são muito boas, a sinalização em Rio Preto, em região, ela é adequada. A questão do motorista é uma questão realmente social, de educação do motorista, de formação também do motorista, do condutor dos veículos. A facilidade para que se tem hoje, pelas questões econômicas, de se ter um veículo automotor, né? Esse conjunto todo faz com que, mesmo com boas vias, bem sinalizadas, com veículos em grande parte, na maior parte, em ótimas condições mecânicas, mas o motorista, que é o principal, né, que está dentro ou sobre o veículo,
ele faz com que esse número de acidentes seja elevado. Tá certo, então. Nós vamos falar agora, Coronel, das atividades preventivas. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessas atividades do grupamento. Nós temos uma premissa, né, uma frase que marca isso no Corpo de Bombeiros, que é que a emergência ocorre quando a prevenção falha. Então, nós temos isso desde quando entramos lá nos nossos bancos escolares, né? Então, nós trabalhamos sempre voltados para a prevenção. Tanto para a população em geral, com campanhas educativas, né? Também em empresas, com palestras, em escolas, porque nós acreditamos que buscando a formação do jovem, né, da criança e do jovem, ele leva para a casa dele, para o pai, dúvida. etc., o exemplo, né, e cobra do pai o exemplo para ele. Né? Então, nós temos algumas atividades de dia a dia, como o programa Bombeiros nas Escolas, que esse programa é para o 9º ano do ensino fundamental, onde é feito um curso com noções básicas de segurança contra incêndio. Isso já está dentro da programação da Secretaria de Educação? Sim, para escolas particulares, e públicas. Atendemos inclusive todas as escolas que desejarem, é só procurar o Corpo de Bombeiros. É isso que eu ia perguntar, Coronel. No caso, por exemplo, das empresas, o senhor citou as empresas. Se houver, por exemplo, interesse de alguma empresa, o grupamento dispõe de elementos? Sim, nós dispomos de um grupo de bombeiros exclusivamente para trabalhar com atividades educacionais. Nessas escolas que eu citei, nas empresas que você citou, nos clubes de serviço, nas entidades de classe, toda entidade ou instituição que procurar o Corpo de Bombeiros visando uma palestra, um curso de orientação aos seus funcionários ou usuários, serão bem atendidos e serão programadas as atividades dentro das nossas possibilidades, é claro. Além desse programa Bombeiro nas Escolas, que é o carro-chefe, está desde 84 funcionando aqui, nós temos um programa Brasinha. Brasinha é para os pequenininhos, desde 2, 3 anos, que a criança já está na escolinha, até na pré-escola, durante toda a pré-escola. Que a gente dá aquelas noções básicas realmente de utilização do fogo, de economia até de energia, de água. A gente aumenta um pouco a gama de atividades para que eles realmente saiam, né, do berço já com essa noção prevencionista. Muito bom. O Corpo de Bombeiros, ele disponibiliza atendimentos diferenciados de acordo com alguns períodos do ano? Tem essa sazonalidade? Sim, existe. Nós temos algumas grandes operações. Estamos entrando agora, final do mês, no período de seca, né? E estamos iniciando a Operação Corta-Fogo, que aumenta muito a incidência de incêndios em coberturas vegetais. Essa operação foi programada anteriormente. Ela está começando a execução agora. Durante essa operação, nós já estamos programando a Operação Enchente, que logo em seguida, no final do ano, teremos a questão da grande incidência de chuvas na nossa região. Aí, nós vamos estar no verão. Janeiro, fevereiro e março são os meses que nós temos maior incidência de afogamentos. Nós fazemos uma campanha prevencionista, e sim, para afogamentos. E, além disso, como eu já citei anteriormente, a questão das atividades educacionais que perduram durante o ano todo. E essa incidência de fogo no mato, sim, tanto na área urbana como na rural ou nas rodovias, sempre provocada, né? Essa atitude, ainda que com campanhas de não jogar toco de cigarro, ou de se não provocar. Tem a época também dos balões, que embora não se tem muita incidência, mas é um perigo constante, né, Sim, Coronel? nós temos uma incidência em Rio Preto e região muito pequena de balões, diferente de São Paulo, da região metropolitana e a cidade de São Paulo, que a incidência é muito grande. Mas aqui para a região nossa, para Rio Preto e região, a grande incidência é de incêndios realmente provocados. A pessoa vai lá para fazer limpeza de um terreno, ela vai lá, ela não toma cuidado com a bituca, né, comumente chamada do cigarro, ou mesmo por
sem maiores motivos, ela vai lá e coloca fogo no terreno, faz uma fogueira e não toma cuidado, quer fazer limpeza do quintal e perde o controle dessa, dessa queima, né? Além do problema do atendimento, da necessidade de nós deslocarmos a viatura, que poderia ser utilizada numa emergência propriamente dita, a questão ambiental, a questão do dano ao patrimônio público e privado, ela é uma preocupação nossa e ocorre, infelizmente ocorre. A gente nota, inclusive, que nós temos áreas próximas aqui de plantações de cana, embora já se tenha banido, né, a queima, mas assim mesmo algumas plantações particulares ainda teimam em queimar essa cana, que a gente sabe, e essa cana às vezes passa para um pasto, não é? E isso provoca realmente um problema muito sério. Problema muito sério. A queima da cana está praticamente extinta na nossa região, com raríssimas exceções, ainda ocorre, embora nós temos um grupo de trabalho, né, onde participam a Polícia Militar de Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e o próprio policiamento, junto com as usinas e as entidades envolvidas, para minimizar a ocorrência desses incêndios. Só que eles ainda ocorrem, né, e infelizmente nós temos que atendê-los. Então tá certo. Coronel, entrou em vigor a Lei Complementar 1257, de 6 de janeiro de 2015, que institui o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Quais os benefícios para a população que ela traz, Coronel? Sim, existem alguns objetivos dessa legislação e ela vai nos facilitar muito a questão de fiscalização. Nós vamos ter a possibilidade de fiscalizarmos de forma mais efetiva. Ela vai nos ajudar bastante na questão financeira e orçamentária, com a criação de um fundo estadual de bombeiros, que vai facilitar muito a aquisição de materiais e equipamentos, né? E também organizar melhor a parte operacional do Corpo de Bombeiros, algumas questões operacionais e prevencionistas do Corpo de Bombeiros. Então, esse código ele existe e tem a principal finalidade de melhorar o atendimento de bombeiros no Estado. Tá? Ele está entrando em vigor agora e tem um futuro muito promissor. A expectativa é muito boa. A expectativa é muito boa para o Corpo de Bombeiros, ainda nós melhorarmos o nosso atendimento com essa nova legislação. O senhor citou o fundo. Esse fundo provém de? De arrecadação de... Uma das principais fontes é das análises de projetos de segurança contra incêndio e das vistorias das edificações que nós já fazemos. E esse dinheiro passará a ser utilizado para a finalidade prevencionista e também para a aquisição de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Correto. A gente vai saber um pouquinho mais do Corpo de Bombeiros depois do intervalo. A gente já volta já, Coronel. Um minuto só, Câmara e Cidadania. Já, já. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você já sabe, você pode acompanhar esse programa e também toda a nossa programação acessando o portal www.riopreto.sp.leg.br. Estamos hoje conversando com o Tenente Coronel Cláudio Perpétuo Cândido, que é comandante do 13º Grupamento de Bombeiros aqui da cidade, Rio Preto. Coronel, quantas ligações o Corpo de Bombeiros de Rio Preto recebe diariamente? E outra coisa, existe muita incidência de trotes? Nós recebemos em torno de entre 900 e 1.000 ligações por dia. Por dia? Por dia. É um número interessante que chega até desconhecido ser desconhecido e surpreendente para quem não trabalha na atividade. Desse número de ligações, em torno de 45 são ocorrências propriamente ditas.
Então, de todas elas? De todas elas. Isso quer dizer que nós atendemos, em média, em Rio Preto, na cidade de Rio Preto, 45 ocorrências. Delas, como eu já disse, 67% são ocorrências de resgate e as demais divididas nas outras atividades de bombeiros, incêndios, Sim. salvamentos, auxílios à comunidade e etc. E infelizmente ainda nós temos incidência de trotes, de 15 a 20 ligações desse número são trotes. As demais são solicitações de informações, são solicitações de atividades que não são do Corpo de Bombeiros, mas a pessoa acaba telefonando para o Corpo de Bombeiros, e auxílio ao público de maneira geral, que além daqueles prestados pelas viaturas, nós também acabamos prestando pelo telefone 193, que eu deixo bem frisado aqui, que é o nosso telefone de emergência. De emergência. Nessa incidência de ligações, obviamente por trotes, vocês têm noção do gênero, se é homem, mulher, se é adolescente, se é criança? A maioria são crianças, tanto que esse número ele aumenta nas férias escolares. Mas, infelizmente, existem adultos, tanto homens quanto mulheres, que ainda telefonam para o Corpo de Bombeiros e com a finalidade de passar um trote no atendente. E, às vezes, simulam uma situação realmente de emergência? Exato. É muito comum, não só crianças como adultos simularem situações. Nós temos bombeiros experientes que atendem esse telefone, que fazem essa triagem das ocorrências. Temos a questão tecnológica de verificação, de confirmação do local, de onde essa ligação está sendo feita. E esses dois fatores, do homem experiente, dos aspectos tecnológicos envolvidos, diminuiu com o tempo o número de viaturas que saem para atender um trote. Mas ainda, infelizmente, ocorre. É uma pena, né? Mas são detectados? Se consegue chegar a alguma pessoa? Em algumas situações, quando é uma situação, a pessoa liga uma vez ou duas, nós orientamos, nós temos todas as ligações gravadas, né? Os identificadores de chamada e etc. Nós orientamos a pessoa, falar, isso não pode ser feito, pode ser enquadrado como crime. Nas situações em que a pessoa insiste demais, nós buscamos o apoio do policiamento ou com os nossos próprios homens, identificar essa pessoa e levá-la para a delegacia, já que ela está atrapalhando e muito o atendimento à população, que é o nosso principal objetivo. E a maioria das ligações são de telefone público? Nem todos. Nem sempre. A pessoa liga de telefone residencial, de celulares, né, onde isso identifica o número, mas naquele momento exato da ligação fica muito difícil identificar onde está o aparelho, né? Tá certo, então. Vamos conscientizar o pessoal aí para deixar claro, né, que está se utilizando às vezes um momento que uma pessoa precisa, está ocupando o lugar ali, telefonando e realmente não há tanta emergência. E essa questão é muito importante nós fixarmos, porque ela faz com que a viatura seja utilizada, haja um desgaste do homem, um desgaste do sistema em si, e nós vamos estar, talvez, deixando de atender uma emergência. Uma emergência, é verdade. Coronel, outro lado agora. O que é necessário para ser emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? A legislação ela é estadual, é o Decreto Estadual 56.819, de 2011, e ele excetua da necessidade da vistoria do Corpo de Bombeiros as edificações unifamiliares, ou seja, as residências, e as edificações não residenciais até 100 metros quadrados. Não que essas edificações não tenham que ter os extintores, que basicamente são os equipamentos que são instalados para esse tipo de prédio, mas eles não necessitam de vistoria do Corpo de Bombeiros. A partir daí, todas necessitam. As edificações multifamiliares ou comerciais, industriais, prestadoras de serviço. Nós temos uma seção específica dentro do Corpo de Bombeiros que trabalha para análise dos projetos das edificações a serem construídas e vistorias desses prédios.
de acordo com a ocupação, com o risco que elas representam e com o tamanho dessas edificações, são determinadas por essa legislação que eu citei, os sistemas de segurança a serem instalados. E quais são os principais itens de segurança de uma edificação, coronel? De maneira geral, o básico é a instalação de extintores. Todas as edificações devem ter os extintores, porque nós também, dentro do Corpo de Bombeiros, nós falamos que todo incêndio começa pequeno e o extintor é feito para combate a princípio de incêndio, pelo usuário da edificação. Então, se ele fizer o uso do extintor adequadamente, ele tiver o extintor para ser utilizado e o extintor em perfeitas condições de instalação e manutenção, e ele souber utilizá-lo, ou ele vai apagar esse incêndio no início, ou ele vai conter esse incêndio até a chegada da viatura do Corpo de Bombeiros. Além dos extintores, existem outros sistemas de importância, como a iluminação de emergência, para facilitar a saída do usuário da edificação e o acesso do Corpo de Bombeiros, né, os alarmes, o alarme de incêndio e detecção de fumaça, para que detecte esse incêndio ainda na parte inicial, e os sistemas para as edificações maiores, mais complexos, como sistemas de hidrantes com mangueiras de água, sistema de sprinklers, que são os chuveiros automáticos para as grandes edificações. De maneira geral, são esses, além das questões da própria edificação, da proteção passiva, ou seja, o que a edificação tem, que não é sistema ativo, sistema para se apagar o incêndio, os principais, as saídas de emergência, né, e as condições construtivas que devem ser resistentes ao fogo também. Uma aulinha básica agora que nós vamos ter. Sim. Para o telespectador ter Perfeito. ciência, quantos tipos de extintores? Basicamente, nós temos extintores de água, extintores de pó químico seco, extintores de gás carbônico, de CO2. Básico, o extintor de água para combate a incêndios de classe A, materiais sólidos, papel, madeira e etc. Os extintores de pó químico seco, esses de dois tipos, o mais comum, que é para combate a incêndio de classe B e C, classe B, líquidos inflamáveis, classe C, materiais elétricos energizados. E nós temos, recentemente, um extintor de pó químico seco para combate a incêndio de classes A, B e C, que aí pode para os 3 tipos que eu citei. E os extintores de dióxido de carbono, CO2, muito mais voltados para equipamentos elétricos energizados. E numa emergência, por exemplo, a pessoa não teve um treinamento, Sim. pega o primeiro extintor, Sim. há um perigo. Sim, ela não deve usar, um exemplo, o extintor de água para combate a incêndio e equipamentos elétricos energizados. Sim, porque aí vai... Então, a minha orientação para o usuário, se ele conseguir, embora naquele momento de tensão, ler o rótulo do extintor, lá está claramente descrito onde ele pode ser usado e onde ele não pode ser usado. É porque às vezes a gente vê que as pessoas, numa afã de querer ajudar, né, pegar o extintor errado. Exato, isso ocorre. Os extintores de pó químico seco, como eu disse, já existem no mercado e muito utilizados agora para todas as classes de incêndio. Então, quem puder instalar o extintor de pó químico seco para classes A, B e C, qualquer extintor pode ser usado em qualquer tipo de incêndio. O próprio extintor automotivo, por exemplo, ele serve para todas as características de acidente. Houve uma mudança na legislação recente, onde o extintor de veículo era de pó químico seco, à base de bicarbonato de sódio, para classes B e C. Agora não. O extintor de pó químico seco ABC pode ser utilizado para qualquer tipo de incêndio. Uma pergunta interessante, eu garanto que o telespectador também gostaria de saber. O que a gente faz, coronel, quando a gente se depara com um acidente de trânsito? Sim. Qual é a primeira providência que a gente deve tomar? A primeira providência a ser tomada é garantir que não ocorra um outro acidente. Ou seja, a sinalização desse primeiro acidente com aquilo que se tiver. Um material que tiver lá no local da ocorrência, uma lanterna ou uma outra pessoa para ajudar a sinalização. Para que aquele que chegou para atender ou dar o primeiro atendimento lá que chegou, se deparou com um acidente, não seja mais uma vítima. Não seja mais uma vítima. E nós temos um histórico aí, recentemente aqui em Rio Preto, uma ocorrência muito séria, com morte, né? Verdade. Onde ocorreu exatamente isso. Após
verificar se há vítimas, acionar o Corpo de Bombeiros, e se não tiver um treinamento adequado, aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros para prestar um atendimento especializado. O Corpo de Bombeiros, nós estamos lá 24 horas por dia e temos condição, em conjunto com o SAMU e as outras instituições envolvidas aí, assim como a Polícia Militar, condições de atendermos todas as ocorrências no nosso município. Tá certo. Outra coisa, muita gente às vezes se depara com afogamento. A gente vê a nossa represa aí, vez ou outra, garotos, e obviamente algumas pessoas que se aventuram e depois não conseguem e se afogam. O que fazer no afogamento, coronel? É importante nós frisarmos, porque houve uma mudança na questão do afogamento ao longo do tempo na nossa região. Nós tínhamos muitos afogamentos antigamente em prainhas, em cursos d'água, de maneira geral, o banhista. Hoje, uma grande parte dessas ocorrências migraram para ocorrências de navegação. A pessoa que está com o barco na represa, como nós temos os espelhos d'água muito grandes, venta, o barco vira e ele morre afogado. Então, para essa condição de embarcação, que hoje é a maioria, o uso de colete, a embarcação com as condições de segurança determinadas pela Marinha, né? E a pessoa, num primeiro sinal de vento, de chuva forte ou de condições inadequadas de segurança, que ela volte para a margem e que o piloto, né, o comandante, o piloto da embarcação, seja habilitado para conduzi-la. Na questão de banhista, água no joelho, né, a gente brinca, água no umbigo, sinal de perigo. Né? Então, não entrar em locais em que não saiba a profundidade, independente de saber ou nadar ou não. O que mais nós podemos falar para o usuário? Para quem vai socorrer? Uma pessoa não socorre uma outra. Mesmo com treinamento, é muito difícil socorrer um. Só que é instintivo, né? É instintivo. Então, procure um galho de árvore, um colete ou algum objeto flutuante, um galão, para que seja arremessado para essa pessoa, ou mesmo alguma coisa que você possa chegar até ela sem entrar na água. Uma corda, um galho de árvore para ela pegar e você puxá-la. Por quê? Entrar no meio aquático para socorrer uma pessoa desesperada, ela vai puxar, né? Sem o socorrista ter um treinamento adequado, possivelmente nós teremos 2 vítimas. 2 vítimas. Impressionante. Agora, para terminar essa nossa entrevista, tem muito jovem que está interessado em ingressar para os bombeiros, para a Polícia Militar, mas especificamente para o bombeiro. Quais as formas de ingresso na instituição? As formas de ingresso, o nosso soldado ele entra na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, a qual o Corpo de Bombeiros é uma das especialidades. Ele faz a formação básica de policial militar, depois os soldados da Polícia Militar que vão servir no Corpo de Bombeiros passam por treinamento específico para atividade de bombeiros na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, para especialização na área de bombeiro, e depois ele tem uma série de cursos que são feitos durante a carreira. Para o oficial, ele faz academia, ele ingressa na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, no curso superior da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e posteriormente ele faz um curso específico para oficiais, chama-se Curso de Bombeiros para Oficiais, para servir como oficial tenente e para alcançar até o posto de coronel, que é o último posto da Polícia Militar. O recado está dado, então. Tenente, nós agradecemos a sua participação, foi uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios, esperamos tê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara, e o Corpo de Bombeiros está à disposição através do telefone 193 ou em qualquer dos nossos postos pela cidade. Ok, muito obrigado. Câmara de Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.